Olá aos produtores de baunilha da Indonésia, meu nome é Daniel e este canal tem como objetivo ajudar os produtores de baunilha a melhorar as boas práticas agrícolas para minimizar a ocorrência de doenças nas plantações de baunilha e aumentar o rendimento e a longevidade das plantas de baunilha. Hoje quero falar sobre cobertura morta. Por que a cobertura morta é importante? E darei exemplos de uma boa cobertura vegetal e exemplos de uma cobertura vegetal ruim. O que é cobertura morta? A cobertura morta é uma camada de material predominantemente orgânico colocada sobre o solo. A principal fonte de nutrientes para a baunilha no cultivo é a matéria orgânica, conhecida como humus, que resulta da decomposição natural de resíduos vegetais e animais, conhecida como cobertura morta, e da compostagem por meio de micro-organismos. Além de fornecer nutrientes, a cobertura morta tem muitos outros benefícios. A maioria dos cultivadores de baunilha deixa a grama crescer assim. Entretanto, isso pode ser problemático, já que a grama retém umidade, porém não nutre as plantas de baunilha. Além disso, a grama alta também pode se tornar uma fonte de parasitas e vírus ruins para as plantas de baunilha. Portanto, é melhor aplicar cobertura morta. A cobertura reterá a umidade e também evitará o crescimento de grama ao redor da planta de baunilha. Ela atua como uma substância porosa, ajuda a aerar o solo e permite o desenvolvimento irrestrito das raízes, mantém a temperatura adequada e ajuda a controlar as ervas daninhas. As raízes do solo da baunilha se desenvolvem em cobertura velha, desgastada e aerada. Quais são alguns exemplos de cobertura morta boa? Casca de árvore apodrecida, cascas de coco, Vagens de cacau secas, lascas de madeira, madeira podre, decomposição de carvão vegetal e folhas bem compostadas. Quais são alguns exemplos de cobertura morta ruim? Material verde ou não compostado para cobertura morta em plantações de baunilha, inclusive grama recém-cortada e folhas verdes. Após a poda das árvores de suporte, não coloque as folhas molhadas diretamente nas plantas de baunilha. É melhor colocá-las fora da cobertura morta e, quando estiverem secas, colocá-las por cima. São ruins também cascas de coco frescas, vagens de cacau frescas, serragem recém-cortada. Evite esses materiais que tendem a formar uma camada úmida quando estão molhados, como serragem fina. Não aplique a serragem fina diretamente nas plantas de baunilha. Só use serragem fina se ela estiver bem compostada e misturada com materiais mais grossos e volumosos, como fibra de coco e madeira podre. As coberturas mortas devem ter cerca de 20 centímetros de espessura acima do nível do solo e cobrir uma área de 1 metro de diâmetro ao redor da planta. Novas coberturas mortas devem ser adicionadas regularmente ao longo do ano e toda vez que as vinhas de baunilha são enroladas. A nova aplicação de cobertura morta também é feita quando as raízes do solo crescem a partir da superfície da cobertura morta. Em geral, 2 a 3 vezes por ano e principalmente nos meses quentes e secos, quando a cobertura morta é cuidadosamente adubada para evitar a desidratação. É importante lembrar que uma boa cobertura morta é uma parte importante de uma planta de baunilha saudável. Os patógenos de plantas são oportunistas, portanto, drenagem de água, a sombra, o espaçamento e a cobertura morta ajudam a manter as plantas saudáveis. Prevenir a infecção é muito mais eficaz do que tratá-la. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Vejo você em seu jardim ou no próximo vídeo.